Bom dia a todos. Nossa primeira palestra do dia. Está todo mundo cansado, todo mundo com carinha feliz de fim de festa. Mas o tema é muito importante. Os provedores de internet passam hoje uma dúvida. Me coloco dentro dessa dúvida do que fazer com nossas redes. Temos o nosso negócio, temos a nossa rede de rádio, nossa rede de fibra, e temos também a concorrência dos grandes players querendo abocanhar o que puderem. Uma saída, aumentar a banda, diminuir preço, partir para um mercado predador, seria talvez uma loucura. Então, a ideia, a inovação, agregar valor aos nossos negócios. Já temos a infraestrutura instalada, já temos pessoal treinado, já temos tudo. E o que nos falta é o agregar o valor àquilo que nós já temos, aumentando o nosso ticket médio e melhorando a nossa posição no mercado. Para falar sobre isso, gostaria de convidar, em primeiro lugar, o Breno, que vai falar sobre... Você quer o Breno primeiro ou quer o Euclides? Vocês podem tirar para o ímpar, a gente entra numa parte. Vai decidir. Bom dia, pessoal. Queria agradecer a presença de todos, depois de um jantar maravilhoso que nós tivemos ontem, confraternização bacana que a Brint realiza, e à disposição das senhoras e senhores estarem aqui hoje para ouvir o que eu tenho para passar. Meu nome é Breno Vale, sou diretor executivo da Plug Telecom. Plug Telecom é um provedor de internet que atua em 4 cidades do interior de Minas Gerais. Estamos no mercado há 8 anos. E atualmente temos uma rede híbrida de FTTH e rádio. E a gente, como os senhores, precisa agregar algum tipo de valor para o nosso assinante. E com isso nós, estudando um pouco o mercado, vimos que tínhamos alguma oportunidade. E essa oportunidade eu venho mostrar-lhes aqui hoje. O que motivou a Plug Telecom a procurar uma solução? Um estudo da Cisco diz que o aumento do tráfego global móvel é de 78% ao ano. E esse ano ele deve chegar a 130 exabytes. O Brasil está acima dessa média e vai chegar a 79% ao ano. E que em 2016 haverá 1,5 equipamentos móveis por pessoa. Mas por que eu estou falando de mobilidade? A gente vem de banda larga fixa, é exatamente a motivação de criar um serviço para o nosso assinante. Como a grande maioria, nós atuamos em cidades com menos de 50 mil habitantes, que o sinal celular, quando existe, ele é muito lento, ele é gargalado, e cada vez mais os usuários estão necessitando de mobilidade. Então essa foi a motivação para que pensássemos uma estratégia de agregar valor à nossa banda larga fixa. O objetivo, então, desse projeto foi oferecer mobilidade ao cliente em todas as unidades, as 4 cidades da Plug Telecom, e, além disso, oferecer um acesso de degustação aos não clientes e às pessoas que estão ali de passagem,
As cidades que nós atuamos têm vendedores, têm ambulantes, têm um fluxo muito grande de pessoas passando por ali, que são cidades extremamente industriais. Então, o objetivo do projeto foi exatamente criar esse projeto chama Y-Plug. Essa caixa ela é instalada nos postes da cidade. É uma caixa extremamente protegida para evitar que os equipamentos sejam danificados por chuva ou poeira. E por que são instalados em poste? Porque nós já temos a autorização da concessionária de energia e facilita a instalação nos locais de maior concentração de pessoas. Obviamente a gente estuda esses locais para saber onde está a demanda de colocar uma caixa dessa, onde está o trânsito, onde estão as pessoas que vão mais utilizar. Nós temos 8 caixas dessas instaladas, temos mais algumas para instalar. A topologia que a gente usa e utiliza nessa rede é baseada em equipamentos conhecidos pelos senhores, né? A gente usa equipamento Ubiquiti e Microtik. Mas por que você usou Unify Pro? Porque num piloto que nós realizamos numa festa de exposição rural, nós identificamos que é um equipamento bastante robusto, que traz muita segurança na questão de quantidades de acesso simultâneos e de baixo custo. Então, por isso nós utilizamos o Unify AP Pro para essa solução. Os Unifys são instalados nos postes vizinhos à caixa, numa extensão não maior que 120 metros. O primeiro Unify a gente coloca em 80 metros e o segundo a partir do primeiro, quando a gente precisar de uma extensão, a gente coloca até 40 metros, é o que funcionou. Mais do que 40 metros, eu sinceramente não acho que irá funcionar, não testei, mas não acredito que funcionaria. E por que eu usei o Toggle Switch? Eu usei o Toggle Switch porque a alimentação desse Unify Pro é 48 volts e eu facilitaria a alimentação podia ser uma régua PoE, sim, mas com o switch eu tenho um pouco mais de gestão. Eu tenho o tráfego agregado por porta, eu tenho algumas informações que são relevantes quando a gente faz a gestão do tráfego desses Unifys. E aí o Microtik está ali para ele fazer a função de hotspot, a função de autenticação desse usuário. Todas essas caixas, elas estão alimentadas por fibra ótica. Obviamente, para a gente aproveitar a nossa rede de fibra e trazer uma experiência para o usuário um pouco melhor do que ele está acostumado a utilizar nas redes Wi-Fi livres que tem espalhadas aí pelo país. Essa era a intenção do nosso projeto, é o usuário ter uma experiência de internet que fizesse ele voltar para o ponto de acesso e ser interessante também para a Plug Telecom. Obviamente nós tivemos que desenvolver algumas aplicações para ajudar o usuário a fazer o uso do sistema. A princípio fizemos só a tela de autenticação do próprio Microtik. Isso evoluiu para um app. Solicitamos um pessoal de Brasília para desenvolver uma aplicação para que não precisasse mais do nosso cliente se conectar à rede. Quando o nosso cliente chegasse próximo a um hotspot Y-Plug, a aplicação conhecia o SSID e autenticaria. A ideia é que cada assinante tivesse um usuário e uma senha pré-instalado junto com a aplicação. E como é que isso agrega o meu assinante na minha banda larga fixa? Nós criamos planos com aderência ao sistema de mobilidade, porque nós vimos que cada vez mais os clientes chegavam para fazer assinatura, perguntava: eu posso utilizar o celular na rua?
E aí a gente realmente agora tinha uma resposta: sim, você pode utilizar nesses pontos onde já temos a rede Y-Plug. Isso gerou para a Plug Telecom o ano passado um prêmio Telesimples de inovação. O deputado, na época era o deputado Jorge Bittar, fez a entrega do prêmio, e isso gerou uma mídia espontânea muito bacana para a Plug. A Câmara Municipal nos mandou uma menção honrosa, saímos em alguns jornais locais, revistas, e o que aconteceu? Os provedores começaram a nos procurar. Cara, como é que você fez? Está funcionando? Tem algum segredo? Qual foi a dificuldade? Que equipamento que você usou? Essa topologia funciona? Posso instalar? A gente via uma grande dificuldade dos provedores em tornar essa ideia factível, ou seja, colocar essa caixa para funcionar. E evidentemente a Plug ajudou muitos outros provedores, inclusive até o nosso presidente Basílio, que me ligou tirando algumas dúvidas. Isso motivou a mim e ao meu outro sócio a pensar numa outra estratégia para agregar mais valor a esse produto, que já era um sucesso, atendia o nosso público, atende o nosso público, atendeu o nosso objetivo, o nosso assinante está satisfeito. Nós conhecemos uma pesquisa da Artplan. Artplan é o maior grupo de comunicação do país, dono da marca Rock in Rio, para quem não conhece. Ele fez uma pesquisa recentemente e descobriu coisas que nós já sabemos, pois trabalhamos no interior do país. Ele descobriu 5 coisas muito importantes. A primeira delas é que daqui ninguém me tira. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer o site da Artplan no próximo slide, e eu gostaria muito que os senhores e senhoras assistissem a um vídeo que tem lá. É muito importante porque é o nosso mercado de provimento de acesso, é um mercado em cidades com menos de 50 mil de habitantes, onde os grandes operadores ainda não têm o interesse. A descoberta 2, eu estou cheio de nada para fazer, ou seja, tem muita gente procurando acesso à internet porque não tinha outras atividades no interior do país, nas cidades menores. A terceira, importante para o nosso mercado, que é o meu amigo confia, eu confio. Recentemente nós fizemos uma pesquisa nas cidades que atuamos e fazemos em todas as novas adesões. Como é que você chegou à Plug Telecom? Eu vim porque eu tenho um amigo que utiliza a banda larga de vocês e gosta muito. Então, essa descoberta só reforça esse conceito. A descoberta 4, quero estudar sem sair do lugar. Reforça também o EAD, que está crescendo muito no país. E a descoberta 5, estou on e não off. É exatamente o nosso objetivo, é manter as pessoas e os nossos clientes principalmente conectados. Está aí o site. Eu não vou passar o vídeo aqui porque ele é um pouco demorado, são 3 minutos de vídeo, mas eu gostaria muito que os senhores assistissem a esse vídeo. É muito importante, ele dá muitas dicas de como o nosso mercado pode ser um pouco melhor aproveitado com essas 5 descobertas, que na verdade alguma delas a gente já sabe, porque nós estamos no interior do país. E aí nós criamos essa empresa, a CI5, que é a Consumer Intelligence. Por quê? Porque nós vimos que se nós temos um cliente plug que pode se conectar a uma rede de acesso e evidentemente a gente sabe quem são essas pessoas, por que não estudar o consumo dessa pessoa, ou saber o perfil que essa pessoa que está conectando no meu ponto de acesso? Essa é uma informação importantíssima, porque nós sabemos, através do tipo de login que ele faz na aplicação, o que ele gosta efetivamente.
evoluímos o processo de login para que qualquer pessoa pudesse logar por redes sociais, seja por Twitter, seja por Facebook, seja por... que está logando no nosso sistema. Eu não tenho rede social. Legal, tem um linkzinho para você fazer o cadastro e vai receber a senha por SMS, que é o mesmo processo do sistema anterior. Mas com isso, o que eu agrego na aplicação? Tem duas palavrinhas aí fantásticas, que chama-se patrocínio. Ou seja, eu posso utilizar dessa ferramenta para efetivamente ganhar dinheiro, para colocar o anunciante, para o cara da cidade, o supermercado da cidade ou a loja da cidade. Por que não um nacional? É uma empresa nacional, uma Coca-Cola, uma cerveja, Brahma e etc. Então, existem várias maneiras de se fazer isso. Nós criamos uma, que é a 6.5, até para que pudéssemos aprender um pouco do mercado de comunicação e marketing. Não é o nosso métier, estamos aprendendo, mas vimos uma oportunidade de negócio. Após o login, a tela de sucesso do login também pode ser patrocinada, a gente tem campos para isso. E quando a pessoa clica no iniciar a navegação, também pode direcionar para uma página do patrocinador. E aí, quando fomos apresentar isso para algumas empresas, muitas delas nos perguntaram: legal, mas esse tipo de aplicação que está na rua, que está nas praças, que está na rodoviária, ela pode ser instalada dentro dos nossos ambientes? A primeira empresa nos perguntou. Claro, ela pode ser instalada em qualquer ambiente. É uma rede Wi-Fi como qualquer outra. Qual que é o diferencial? É a aplicação. Porque a aplicação, ela dá possibilidades de realmente quem compra o patrocínio a criar algum tipo de vínculo com aquela empresa. Um exemplo claro que tivemos na nossa região tem um supermercado, uma rede de supermercados, e quando fomos apresentar o produto, ela legal, eu gostei, mas eu quero colocar nas minhas lojas. Mais uma empresa que pensa nisso, então vamos pensar numa solução para colocar dentro das lojas. Mas qual é a motivação maior de colocar isso dentro das lojas? Não, é que o nosso cliente entrou na loja, ele quer usar a internet, ele vai se logar e quando ele clicar no iniciar navegação, eu mostro o jornalzinho de ofertas. Pô, bacana, não tinha pensado nisso. Ou seja, gerou mais um modelo de negócio, uma possibilidade de ganharmos dinheiro com a internet Wi-Fi, que é o nosso métier, é o nosso know-how. Provedor de internet conhece o Wi-Fi mais do que ninguém. O que falta? Estudar uma solução como essa, estudar o mercado, saber se temos ou não possibilidade de ganhar dinheiro com isso. Realmente, a Plug Telecom descobriu que pode ganhar dinheiro com esse mercado. Não é o que a gente mais conhece, o mercado de mídia interativa, é uma coisa de futuro, mas que realmente precisamos olhar para esse mercado, porque nós temos o assinante, nós temos a infraestrutura pronta para agregar valor, ou seja, é fácil para a gente ligar uma caixa dessa, equipamento a gente tem aí no mercado e não tivemos nenhum problema com essas redes, logicamente, dentro dos padrões que são exigidos pela Anatel, a nossa concessionária de energia, para a instalação das caixas, fizemos tudo dentro do padrão, para que pudéssemos agregar um pouco mais de valor à nossa infraestrutura e também fidelizar o nosso cliente Plug Telecom. Era isso que eu queria trazer para vocês. Muito obrigado. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite da Brint para participar desse painel. E hoje cedo estava conversando com o Breno e com o Corradini,
do sucesso que tem sido esse evento. Ontem nós também fizemos uma palestra logo no primeiro horário e a plenária é cheia. Hoje nós chegamos um pouco preocupados, né, que ontem tivemos o jantar dos nossos associados e o evento logo seguido do primeiro dia, às 8h30. Era uma preocupação do quórum e ficamos muito felizes de vê-los aí. Então, realmente vimos do interesse dos provedores em cima dos assuntos que estão sendo abordados no nosso evento. Bom, a ideia desse painel é, como nós estamos no dia a dia, já com os nossos clientes, as nossas redes, temos uma expertise muito grande, até muito maior do que nós percebemos em cima do que fazemos no nosso dia a dia. E as oportunidades de negócio, às vezes, estão ao nosso lado e a gente acaba não vendo, né? Então, a gente sabe que a grande disputa aí do mercado de acesso é uma briga muito forte entre provedores do mesmo porte e as grandes operadoras. E nós temos um grande diferencial com relação às grandes operadoras, que tem um poder de marketing muito grande, um poder de penetração muito forte, mas a gente tem uma proximidade muito maior do nosso cliente, temos o que nós chamamos de um jogo de cintura muito mais maleável, e é importante a gente aproveitar essa oportunidade. Por favor, pedir a colocar a apresentação. Bom, então meu nome é Euclides, eu sou diretor administrativo da Brint, sou diretor do Sensanet e da Ima Telecom. São duas empresas que atuam no município de Campos do Goytacazes, estado do Rio, e no município de São João da Barra, também estado do Rio. Nós temos aí, vamos fazer esse ano 19 anos de provedor, e começamos aí desde a época do discado, e estamos hoje já trabalhando com rede de rádio, rede em fibra ótica e a nossa rede híbrida, fibra e UTP. Por que agregar valor? E aí o Breno já abordou algumas coisas. Na verdade, a gente precisa aumentar a nossa receita e aumentar o nosso ticket. E aí você, às vezes, tem um ticket médio de 60, 70 reais, e às vezes você agrega mais 10 reais em um serviço qualquer. Isso significa que você está aumentando em 10, 15 ou 20% a sua receita, né? Então, e muitas das vezes o custo, né, a rentabilidade do que você está agregando é muito maior do que o acesso, uma vez que a gente sabe que o acesso tem um monte de fatores que mantém um custo nos inviabilizando de conseguir baixar o nosso ticket. Então, o cenário hoje, as bandas, a necessidade de banda aumentaram, os custos também de banda caíram, as redes estão sendo montadas, muitos aqui já estão trabalhando com as redes de fibra, e a ideia é a gente agregar valor à nossa rede que já está nas ruas e está chegando na casa dos clientes e nos provedores, nas empresas. E aí tem uma série de serviços que a gente pode agregar, que a gente fica sempre na dúvida, e obviamente a gente tem que estudar o que a gente conhece daquele serviço e quais são as necessidades e de que forma a gente vai conseguir encaixar isso dentro do nosso modelo. Então nós temos aí as redes de intranet, nós temos o Wi-Fi móvel, né, até apresentado aqui pelo Breno, os enlaces que nós temos entre clientes e POPs, a telefonia IP, a telefonia fixa também, o TV por assinatura, vídeo on demand, circuitos fechados de TV, vídeo monitoramento, serviço de nuvem, data center, call center, né? Todos esses serviços são oportunidades, né, que você pode trabalhar. O Sensanet começou a estudar alguns deles e, em função de algumas opções, a gente começou a trabalhar. Eu, obviamente, vou dar uma passada breve só, e caso a gente queira evoluir depois, a gente pode trabalhar em cima das perguntas e qualquer outra oportunidade. As redes privadas são, acho, um grande negócio que a gente tem que explorar bastante. Hoje, as nossas redes, né, podemos integrar fibra, que é rádio, ou as redes cabeadas, interligando empresas
Isso a gente, ao primeiro momento, você entrega um acesso à internet, mas hoje nós estamos trabalhando com outro conceito. Quando nós temos empresas com filiais, a gente agora está entregando uma rede privada, onde que a gente injeta a internet, e aí, obviamente, a gente pode fazer todo um balanceamento aí de tráfego. E aí, uma vez que você tem essa rede, você tem outras oportunidades de negócio que você pode ir colocando. Então, isso tem dado muito certo, porque se você considera, muitas das vezes, você vai fazer um plano, sei lá, de 5 mega empresarial, que você vai cobrar uns 150, 200 reais, e aí você faz uma rede privada que está te custando, você vai cobrar o cara mais 100 reais, 100 reais para uma empresa não afeta quase nada, mas quase você está dobrando o seu ticket, e você está dando uma oportunidade, na realidade você está cobrando de repente por pontos. Então, em média, você pega empresas aí que está com um ticket na faixa de R$1.000, R$1.200, que representa muitos outros acessos que a gente precisa ter para poder representar a mesma coisa. A questão do Wi-Fi público, né, não vou me estender muito, mas hoje nós também já temos algumas soluções, e a gente aproveita principalmente para dar mais mobilidade ao nosso cliente e manter ele mais fidelizado ao nosso contrato. Então, os nossos clientes hoje, nos condomínios, por exemplo, que nós atendemos, na área de lazer, áreas comuns, nós colocamos um Wi-Fi, então, ele, quando desce, ele pode acessar, também temos um aplicativo que ele se cadastra e recebe a senha pelo SMS. Então, o nosso cliente, ele navega com uma determinada característica de tempo e velocidade, e damos a degustação também de quem não é cliente, durante 30 minutos ele pode também navegar. E caso isso aí, um cliente meu que vai um aniversário num condomínio vizinho, ele também navega como se estivesse no condomínio dele. Então, os caras acham a rede e acaba, isso está sendo um ponto bom de venda, né? E nós vamos estendendo isso agora também, a ideia para áreas comuns do município, como aeroporto, rodoviárias e centros de maior concentração. Um outro ponto também importante é a gente aproveitar a nossa rede, né? Esse aqui é um case que nós consideramos bastante sucesso. As construções desse tipo têm se multiplicado aí no país inteiro, e as construtoras, e muitas das vezes, né, são construções que você passa um eletroduto de 3/4, e aí quem chega primeiro ali, o segundo a chegar, você não consegue entrar, porque não passa mais cabo nenhum. Então, nós temos trabalhado em cima junto com as construtoras. A internet não é obrigação contratual quando você entrega um prédio, mas a interfonia é obrigação contratual. E o nosso sonho é atender 100% de um condomínio. E se esse 100% desse condomínio for contratando a gente ponta a ponta cada vez, a gente vai ter que ir lá passar um cabo. Então, a nossa proposta é cabear o condomínio inteiro, fazendo uma parceria com o condomínio. Eles entram com material, a gente entra com mão de obra, que é um problema para eles, e a gente monta uma rede. Nesse caso, nós montamos e usamos 2 pares para fazer interfonia, deixar disponível, 2 pares para telefonia, e 2 pares, os outros pares a gente utiliza para prover a internet. Então, quando estão sendo entregue as unidades, nós já estamos lá dentro, e aí a gente dá uma degustação durante 15 dias, e depois o cara, se quiser, ele cancela, ou então a gente ativa. Pra você ter uma ideia, esse condomínio são 624 unidades, está sendo entregue, eu acredito mais ou menos uns 50% das unidades já foram entregues. Nós já estamos aí com mais de 250 clientes nesse condomínio. E cada empresa que tentar entrar, que vai entrar, obviamente, você tem uma certa dificuldade com relação a todo o processo de cabeamento. E junto com isso, a gente tem uma solução de interfonia também. Então, nós temos uma solução de interfonia IP. Então, a gente já tem um contrato de interfonia IP
com o condomínio. E aí agora a gente está trabalhando também que é oferecer a parte de telefonia. E aí você tem outras questões de condomínios do tipo que o cara quer um botão de pânico, que na hora que aperta todos os condôminos recebam a mesma mensagem. E a gente vai desenvolvendo isso em cima de cada solução. Então essa é uma viabilidade e o conhecimento que a gente tem agregado bastante valor. E no final das contas acaba que o acesso à internet representa um valor bem pequeno em cima do ticket que a gente fecha no total no condomínio. Outra coisa também que muitos de nós temos o nosso data center, temos a central de operação e já fazemos isso para a gente, então por que não fazer para outros, né? Então nós temos um data center onde que a gente provê serviços de colocation, né, servidores virtuais, e aí você acaba agregando ainda mais, já que eu tinha aquela rede privada que eu falei no começo. Hoje muitas empresas, a característica das cidades menores, você tem às vezes uma rede de lojas de 10, 11 lojas, e o servidor que roda o banco de dados do cara e o sistema do cara está do lado da mesa do dono, então da sala do administrador. A gente está trazendo esses servidores virtuais para dentro da nossa empresa, e aí a gente faz o serviço de colocation, a parte de computação na nuvem, todo o trabalho de firewall que a gente pode oferecer a esses clientes, né? Então, na verdade, a conclusão que a gente tira, nós temos trabalhado bastante em cima do SVA, e a ideia, a nossa meta é sempre a gente reduzir o percentual do acesso à internet com relação ao faturamento total da empresa e tendo um fator mais elevado em cima de SVA, e a gente tem conseguido bastante sucesso nisso. E o que a gente está propondo aqui, só passando para vocês, é que tudo que a gente falou aqui, a gente já faz nas nossas empresas. A gente já tem o nosso VoIP, a gente já tem os colocations, a gente já fez todo esse trabalho. Então, o que a gente tem que aproveitar é a oportunidade de vislumbrar dentro daquela empresa, daquele cliente, na hora que a gente está trabalhando, não trabalhar especificamente, olhar o cliente só de uma forma míope, olhando só o acesso à internet, mas de uma forma mais holística, para a gente tentar entender quais são as necessidades hoje de TI dentro de uma empresa, e com o conhecimento que a gente tem e toda a estrutura de rede que a gente tem, a gente consegue aí agregar valor. É importante a gente pensar sempre no seguinte, né? A cada R$1, R$2 ou R$3 que a gente agrega, que não é muito valor, não representa muito para a empresa que está agregando, mas em cima do percentual do ticket que você fecha, ele acaba representando um valor grande, e a gente consegue ter um aumento de ticket com um valor de custo bem menor. Você tem um colocation, você monta a estrutura de um colocation, você tem uma estrutura dos servidores virtuais, você tem um servidor, você tem 50 servidores virtuais, você não aumenta muito o seu custo, mas com relação ao seu faturamento, você representa um valor razoável. Então, gostaria de agradecer a vocês a atenção. Se alguém quiser alguma informação, aí a gente está disposto aí no painel, e depois por e-mail, ou aí a gente está até o final do dia se precisar de alguma informação. Falou, obrigado, pessoal. Um abraço. Bom dia. Bom dia. Muito obrigada aí a Brit pela oportunidade de vir falar com vocês, uma plateia bem direcionada, bem selecionada. Eu represento, na verdade, uma empresa internacional e também a AICA. De tarde eu falo sobre a AICA, que é a gestora mundial. Quem esteve ontem aqui na palestra do Christoph ouviu um pouco sobre esse assunto. O que eu venho trazer para vocês aqui é meio fora da caixa, porque a gente não está, no Brasil, muito acostumado a enxergar o mercado de nomes de domínio como um mercado. A gente está meio viciado em cima do .br. Mas, na verdade, o que está acontecendo é que, no mundo inteiro, a gente está entrando com novos nomes de domínios que estão entrando competitivamente para organizar comunidades e trazer oportunidades de negócio para essas comunidades. Aqui, por exemplo, só para dar uma ideia, aqui no dia 31 de maio nós fechamos na AICA um número de 635 novos top level domains.
novos nomes de domínio de alto nível que vêm concorrer com o BR, e aqui no Brasil mesmo, são 11 empresas que entraram neste novo negócio de ser dono de um nome de domínio de alto nível, né? Só para dar uma ideia para vocês, aqui tem Ponto Rio, da cidade do Rio de Janeiro, tem Ponto Globo, Ponto UOL, esse Ponto Limitada, são novos negócios de agregação de valor que no mundo inteiro é um mercado bilionário, e no Brasil a gente, porque o ponto BR não dá oportunidade a ninguém vender o nome, o ponto BR com margem, né? E ele não agrega um especial valor a nada, digamos, houve uma acomodação do mercado todo em não enxergar que o mercado de venda de nomes de domínio é um baita mercado de valor agregado, que quem já tem o cliente é muito mais fácil entrar e começar a oferecer junto com eles alguma coisa. Então, o que eu trouxe aqui é alguma coisa bem específica, como um bom exemplo de como agregar um valor interessante neste mercado de nome de domínio, né? O que nós somos aí? Nós somos a dona do .org mundial, né? Só que o .org mundial é um TLD, um Top Level Domain, aberto, aonde quando acabaram-se os nomes possíveis, né, que todo mundo queria entrar no .com, não achava mais, ia para o .org e botava o nome da sua empresa lá no .org, né? Hoje são mais de 12 milhões de nomes de domínio pelo mundo afora, e a gente começou a pensar aqui no Brasil ela é bastante conceituada, todo mundo conhece .org, nós fizemos essa pesquisa aqui na região, a mais conhecida e confiável o pessoal acha que é a .net, depois é a .org, depois .gov e só depois o BR. Mas essa foi uma pesquisa que nós fizemos, mas nós tínhamos uma questão muito simples para responder, né? Como agregar valor aos ISPs que já tem o mercado, ele já tem o cliente, ele já atende o cliente ao redor do mundo, né? E, ao mesmo tempo, oferecer alguma coisa para a comunidade de ONGs globais que fossem agregação de valor também a elas, né? Para ser atraente para esse grupo. Aí nós fizemos primeiro uma pesquisa de quantas ONGs tem pelo mundo afora. E no Brasil, por exemplo, tem mais de 750 mil, que nos últimos 3 anos nós andamos por aí, por esse país, entrevistando esse pessoal, separando aquelas que são só fachada, que a gente conhece. Isso existe no mundo inteiro, não é só aqui não. Tem muitas que são só fachadas, tem muitas que são basicamente grupos políticos, etc. Nós separamos o joio do trigo, mas chegamos aí a 750 mil só aqui no Brasil, né? Então, essa pesquisa foi feita aí em 25 países, em 6 línguas diferentes, né? Com ONGs, doadores e participando de todos os eventos como esse aqui, né? Para entender, conversar com um, conversar com outro, para entender quais os problemas que nós devíamos responder, né? E aí estão os problemas que nós precisávamos resolver, né? Do ponto de vista das ONGs, né? O que elas precisam? Elas precisam ser separadas do joio do trigo, né? Elas precisam ter credibilidade, elas precisam que as pessoas entendam que ela faz alguma coisa de bom, né? Segundo, obviamente, ela precisa levantar recursos, o que no Brasil não é uma coisa normal, nem muito fácil, porque a gente não tem esse critério de doar coisas para entidades que estão fazendo alguma coisa social. Elas precisam de visibilidade. O pessoal que está lá em Xinxirim da Serra tem dificuldade de ser visto pelo mundo, né? E ela precisa se conectar com outras que, eventualmente, na comunidade, estejam fazendo algo similar ao que elas estão fazendo e que, se elas trabalharem juntas, elas têm mais visibilidade, se alcançam maior soluções. Do ponto de vista dos ISPs, o que nós levantamos aí no mercado mundial? Esse problema não é só aqui, é pelo mundo afora.
afora, né? Precisam de novos serviços para os seus clientes, né? Precisam melhorar a margem dos seus negócios, né? Porque à medida que esse assunto vai virando uma commodity, você começa a ter cada vez menos margem, né? E precisa capturar novos clientes, né? E também tinha um outro agente nessa brincadeira, que era quem? Os doadores. O mundo inteiro, desenvolvido principalmente, tem uma postura de doar para o social, né? Aqui está começando, mas no mundo inteiro é bem forte. E conversando com eles, o que a gente descobriu? Eu preciso saber quem são essas ONGs, eu sei lá quem é, se eles fazem alguma coisa ou se são um bando de pessoas que estão roubando o meu dinheiro. Segundo, eu preciso poder passar esse dinheiro para eles num ambiente seguro. Eu estou lá no Japão, eu tenho que depositar esse dinheiro, como é que eu faço isso se esse dinheiro não vai ser capturado por um terceiro no caminho, né? Então eu preciso de um ambiente seguro. E a gente sabe muito bem que um ambiente seguro, de um PagSeguro, de um PayPal, é caro, principalmente para umas ONGs, né? Então nós tínhamos esses problemas para resolver e aí resolvemos. Como é que nós resolvemos esse assunto? Criamos primeiro 2 novos nomes de domínio, que é o .ong e o .ngo, que é ONG em inglês, né? E estabelecemos um padrão de, primeiro, selecionar só as ONGs genuínas. Como é que nós vamos fazer isso? Com auditoria e com auditoria prévia, que já fizemos aí durante esses últimos anos. Segundo, com um processo em que a pessoa se auto-identifica e em seguida a gente vai fazer uma auditoria para ir separando o joio do trigo, né? E criamos uma espécie de ambiente, um enorme portal, quase eu diria um Facebook, né? Para as ONGs mundiais, que elas podem fazer uma série de questões aí e receber, principalmente, né, a PIR, né, a Public Interest Registry, paga o PayPal para que seja gratuito. E tudo isso é gratuito, né? Então, a ideia é que você possa, né, depois eu vejo, o que a solução dava? Validação, participação com uma ferramenta de um PayPal da vida mundial, né? Uma comunidade que você possa fazer pesquisa, achar a ONG por várias alternativas. A ONG em si pode subir o que ela quiser, fotografia, filme, o que ela quiser dentro da página que ela ganha. Muitas pequenininhas nem página tem, as outras podem subir links especificamente para os seus websites, e tudo isso dentro de uma questão muito simples, que é gratuidade, né? Como é que a gente vê que isso agrega valor aos ISPs, né? Porque você vende, primeiro, simplesmente para N ONGs que estão aqui no Brasil, né? Na sua cidade, possivelmente, tem ONGs que nem sequer têm domínio, né? Vamos lembrar que nós somos um país de 200 milhões de habitantes e nós temos 3,5 milhões de nomes de domínios só, né? Se a gente comparar, a Argentina tem o mesmo, só que a Argentina tem 40 milhões, gente, né? Onde que nós estamos? Então isso virou um monopólio do .br que não oferece um serviço adicional a ninguém, né? Então eu acho que a gente precisa começar a pensar fora da caixa, né? Então, quando você vende esse .ong, depois eu vou mostrar até alguns exemplos de como é que você está, quanto é que está custando essas coisas, mas você vende o .ong, imediatamente a ONG ganha o .ngo. Por quê? Porque mundialmente ela também vai ser vista pelo .ngo, que é como as pessoas, principalmente os doadores, enxergam que aquilo é uma ONG, né? Porque está basicamente na língua deles. Segundo, esse ambiente vai estar em 6 línguas, e português é uma delas, tá? Então, porque aqui é um grande mercado, né? Melhorar a margem dos negócios. O OnGood é gratuito, esse portal todo é gratuito. Só que você, quando vender, vai precisar ajudar essa ONG a entrar nesse negócio. Você vai vender isso por um valor de serviço.
Você vai ajudar ela a botar o seu site, a entrar uma série de questões, a como é que ela funcionará nesse negócio, como é que ela linka todos suas mídias sociais, porque está tudo interligado, pode uma coisa falar com a outra. E o que você tem? Você tem aí uma montanha de clientes novos, porque nós descobrimos que aqui, dessas 750 mil ONGs que tem por aí, que são válidas e tudo, uma boa parte, digamos, mais de 40%, não tem seu nome de domínio, não sabe nem o que é. Não, quem acessa a internet eu uso para fazer uma pesquisa, mas ela não tira valor nenhum, ela precisa aprender. Só que nesses 3 anos nós fizemos uma baita promoção para o seu futuro cliente. A promoção já foi feita, e continuamos fazendo promoção junto. Eu participo de todos os eventos de ONGs, né, levando a ideia. Só que o que está acontecendo? Entramos no mercado agora, dia 6 de maio, eu recebi uma montanha de e-mails dizendo, como é que eu compro? Como é que eu compro? Como é que eu faço? Porque não tem como vender. Alguém precisa vender para elas. Né? Quer dizer, o mercado está aí, o mercado está pedindo isso, você pode agregar valor, mas a gente não tem como vender. Né? Só para dar uma olhadinha no que esse recurso desse OnGood oferece, né? Você pode buscar, fazer uma busca enorme por causa, por categoria, por geografia, por palavra-chave, você inventa aí o que você quer procurar. Né? É um ambiente seguro para doações pelo portal, como eu falei, né? Os resultados em várias opções na preferência do usuário, ele mesmo que monta como ele quiser, sobe seus filmes, é ilimitado a chance dele subir fotos e filmes, né? Ele está desenvolvido para todas as alternativas, então para computador, para tablets ou para celular, porque a gente sabe que a maioria das ONGs mundiais, elas estão no terceiro mundo, né? E estando no terceiro mundo, a maioria do pessoal tem acesso pelo celular. Né? Então, essa é uma realidade do Brasil e uma realidade também fora do Brasil. Né? E está aí em inglês, francês, alemão, espanhol e português. Ainda tem aí um mercado importante que é o acesso aos nossos vizinhos. Os nossos vizinhos também podem ser atendidos. Se você está mais afastado, ou mais no sul, ou mais para o Mato Grosso e tal, você pode atender ali todo o Paraguai, que também tem um número importante de ONGs. Toda essa região da Latinoamérica é importante em número de ONGs, e a gente está vendo que elas não estão podendo ser atendidas. Né? Só para vocês terem uma ideia, aí estão aí a apresentação aí em nas plataformas, tá? Está em português. Aqui, ó, abri o site aí só para mostrar para vocês aí o que estava ontem ali. E aí, como é que você entra nesse mercado? Você entra nesse mercado contatando um registrar. O que é um registrar? Um registrar dentro da cadeia de nomes de domínio, você tem o dono do nome do domínio, no caso aqui é a PIR. A PIR não pode vender para o mercado. Né? Então, essa é uma realidade que a ICANN impõe. O pessoal de nome de domínio de alto nível não pode vender diretamente para o mercado. Então, porque ele é um monopólio. Né? Então, ele é controlado pelos CADs da vida, aonde ela estiver, qualquer que seja a região. Aqui no Brasil também vai ser controlado pelo CAD. E isso controla preços, etc. Aí ele tem que vender para os registrares. Né? Ele tem que vender para o registrar. Então, eu peguei ontem aí exemplos nesse mesmo portal, tem lá uma alternativa de entrar nos registrais, e aí você entra, por exemplo, em vários que já estão acreditados. Todos eles são acreditados pela ICANN, portanto, obedecem regras de segurança, regras de tecnologia, regras de atendimento ao cliente.
e aí você pode escolher. O 101, por exemplo, domain, eu abri assim, sem querer, só para alternativamente, ele também tem um site lá em português, quer dizer, não tem nem dificuldade de entrar. E aí eu botei um que estava com uma oferta ontem em reais, né? Por exemplo, ele está vendendo o nome de domínio por R$16. R$16. Ora, você pode vender, vamos pensar assim, para ficar bem baratinho para uma ONG, pode vender por R$100 esse pacote. Né? Quer dizer, sem você sair muito da sua cadeira, só conversando com seus clientes que são ONG, você está ali faturando no seu ticket um dinheirinho toda hora. Tá? Isso está acontecendo neste mercado, está acontecendo neste enorme mercado, que já são 600 e tantos aí internacionais, né? O colega lá representa, por exemplo, a Ponto Green, a Dot Green, né, para todas essas empresas que têm um conceito de interesse ambiental. Eu quero estar associado o meu nome com um conceito ambiental, né? Para quem está no interior, isso em geral tem muito valor também, e grandes empresas também têm. Então é um mercado que não está sendo explorado no Brasil, porque a gente esqueceu de olhar que o mundo está muito maior do que só ficar no .br. Então, a ideia era trazer para vocês pensar um pouco fora da caixa. Tá? E eu agradeço aí a atenção. O meu e-mail é bem fácil para decorar, Wanda@uol, né? E eu estou à disposição. Qualquer pergunta, qualquer ideia, vocês podem me mandar um e-mail. Eu sou daquelas que responde e-mail, então, porque é difícil, né? Mas em geral, mas eu respondo. Então, mas eu fico à vontade aqui para discutir. De tarde eu ainda vou falar sobre a AICA, sobre quem quer passar do estágio de ISP para registrar, e que é onde a grana grande aparece, né? Porque ali não tem controle de preço, é ele que estabelece quanto vai custar o domínio que ele vende pelo mundo afora. Então, vou falar lá às 14h, que aí eu vou falar pela AICA, né? Então, mas eu agradeço muito aí a atenção de vocês e fico à disposição para vocês pensarem um pouco como fazer uma coisa melhor para agregar mais valor a essa infraestrutura tão importante que são os ISPs. Muito obrigada. Muito obrigado, Wanda. Parabéns por sua apresentação. Então, eu vou possibilitar aqui ao pessoal fazer as perguntas aos nossos palestrantes a respeito dos três tipos de valores agregados ao nosso negócio. Se alguém que tiver uma pergunta a fazer, por favor, os microfones estão à disposição. Olá, rapaz. Peço somente que falem o nome da empresa e o estado. Signo, hoje não vai precisar. Bom dia, sou Hamilton da Comunica Curso, de Araçatuba, interior de São Paulo. Minha pergunta é para o Euclides, né? Eu vi que eu tenho um cenário de um projeto parecido, só com menor escala dos prédios, né? Só que eu não vi você falando a respeito de IPTV. Entrega telefonia, interfonia, mas como que você tem um Redend hoje? Não, hoje hoje nós não temos Redend. A ideia do IPTV ainda estamos esperando várias alternativas. Eu acho que uma boa parte dos provedores aí estamos aí esperando alguma coisa que realmente atenda a nossa necessidade. Hoje a gente está montando uma rede preparada para um on-demand e todos os outros recursos e conteúdos que tem na internet, mas ainda não temos Redend. Seguindo para o Breno, se eu posso fazer a mesma outra pergunta. Pode, claro. O seu sistema que você está utilizando para fazer no comércio, para o cliente entrar e estar navegando, né? Você está disponibilizando isso para o Brasil inteiro? Sim, a ideia é essa, exatamente ajudar os provedores ou tentar fomentar esse mercado um pouco mais. Nós temos um sistema, uma proposta de um sistema um pouco mais básico, não com tantas funcionalidades. Por trás desse sistema de autenticação a gente tem um minerador de dados, que é exatamente o que
trata o perfil de cada usuário que conectou na nossa rede, mas o perfil de autenticação a gente está disposto a conversar, porque efetivamente a ideia é que esse sistema pudesse ser um sistema nacional. A gente está conversando aí com o pessoal até internamente na Brint, para ver se a gente consegue fazer esse sistema virar um sistema nacional. A minha vontade é que isso se torne um hotspot nacional com um SSID único, que o meu assinante saia da minha cidade e venha para Campinas, para Belo Horizonte, para Acrilândia, lá no Acre, e se conecte na rede sem precisar trocar o SSID. Essa é uma vontade muito grande que eu tenho. Investimento a gente precisa conversar, infelizmente, porque as caixas não são baratas, os equipamentos não são tão baratos, e aí a gente precisa alinhar um pouco mais. Mas a partir do sistema, o tipo de autenticação, como foi feito, essas informações a gente pode passar sim. Meu nome é Ederson, do Mato Grosso, Master Tecnologia. Essa coleta de informações para ver o perfil de uso e de acesso do cliente não esbarra em alguma questão legal? Quando você cria uma aplicação para fazer autenticação por rede social, a gente tem que enviar essa aplicação, no caso Facebook, Twitter e Google+, para aprovação. E quando o nosso cliente ou usuário da rede se conecta, e quando vai usar o login do social login, ele pergunta, o social login pergunta para ele se ele autoriza o uso das informações do perfil dele. Então, essa autorização é feita na hora. Como qualquer outro, Candy Crush, por exemplo, quando você vai instalar, ele te pergunta se o Candy Crush pode utilizar seu perfil. A sistemática é a mesma, e a gente tem autorização, nós já conseguimos a autorização dos 3, estamos tentando a autorização do Facebook para publicar na timeline, que essa é a nossa grande... o grande diferencial. Imagina eu poder colocar na timeline do cara que conectou o meu plano de banda larga na promoção, ou ofertar um roteador em promoção. Não encher a timeline dele de propaganda, longe disso, porque eu não queria um sistema invasivo, né? A gente quer criar um sistema que a gente tenha essa resposta do assinante, mas com uma ideia bacana, que ele utilize sem ser invasivo. Eu tenho uma pergunta para a Wanda. Pode falar. Wanda, assim, eu gostei demais a gente realmente não pensava nisso. Na nossa região tem realmente várias ONGs e nenhuma delas tem site. Se eu entendi bem, eu preciso comprar isso de um registrar. Isso, você faz um acordo. E aí eu falo com vocês para ele ter o acesso à plataforma. Não, a plataforma você entra, está no ar. A ideia é o seguinte: primeiro que o registrar os acordos feitos com os registrares já prevêem o seguinte, que a ONG, primeiro ela vai, quando ela entrar nesta plataforma que você vai estar oferecendo a ela, tem alguns pré-requisitos que vão ser perguntados, que ela vai se identificar e se cadastrar lá. Durante esse pequeno processo, uma coisa que fica clara, que tem que ficar clara, é o seguinte: é que você está dizendo que você é isso. Se ali na frente a gente descobrir que você não é isso, você vai perder o seu dinheiro, porque nós não vamos, o que você ganhou, o que o ISP, que o registrar ganhou, o reseller ganhou, é deles. Você vai perder isso. Então eu não posso registrar o plug.org. Não posso. Não pode, você não pode. Tá. Então, a questão é basicamente o seguinte: é garantir que esse ambiente vai ficar limpo. Em termos, por quê? Porque os doadores, o que interessa no fim é que essas ONGs, elas se ressentem muito de serem confundidas com gente que usa a palavra de ser ONG como uma fachada, para roubar mesmo, para pegar dinheiro, ou então para uma ação que não tem nada a ver com o interesse e a missão dela. Tá? Então, essa é a questão. Do ponto de vista de quem é o operador nesse sistema,
Uma vez que a empresa foi aprovada, então entrou no On-Good, ela é aprovada, ela é avisada. Você não vai receber imediatamente, você vai passar por um filtro, esse filtro é rápido, mas ele passa por um filtro, e aí libera, para você saber que foi liberado, e aí ela pode entrar no mercado. E aí ela tem a página dela para ela compor essa página. Que normalmente esse pessoal também tem dificuldade de fazer isso. Então, é outro serviço que você agrega quando você está vendendo. Ele está disponível, ele está na internet, ele é grátis para você, mas você está oferecendo para o pessoal, é um serviço que você está oferecendo para ela ganhar, além do nome de domínio, essa facilidade toda de ser visível e receber doadores. O mais importante foi a negociação com os doadores mundiais. Os doadores querem deixar de dar dinheiro só para aquelas ONGs de sempre que são ali do quarteirão, ali em São Francisco mesmo, em Nova York mesmo, ou em Berlim, etc. E tal. Eles querem participar de outro, mas eles tinham medo. Então, esta negociação foi feita, isso já é um trabalho que vem sendo feito aí ao mundo todo, né? Nós somos um grupo de assessores da presidência da PIR, que eu tomo conta da América Latina e Caribe, um outro colega toma conta da Europa e Ásia, e a gente montou a estrutura e aí foi contratando gente para fazer essas pesquisas. Eu mesmo fui pessoalmente em vários lugares desse país, fui a muitos eventos, tenho estado nesses eventos de ESP, e até esse ano, até foi o pessoal, acabamos convencendo a AICA a ser sponsor aqui, né? Porque, e temos oportunidades de ano que vem a PIR ser sponsor aqui, enfim, ano passado ela foi sponsor na Abranet, então nós estamos começando o pessoal está começando a enxergar os grandes mercados do Sul, que na verdade, digamos, existem, mas eles estão meio escondidos por conta dos country codes, né? Que a maioria acha que tem que ficar ali. Então, esse sistema todo está ligado diretamente no raiz, o .ong, .ngo está ligado diretamente, ele roteia diretamente no raiz da internet mundial. Então, ele não passa pelo NIC, não passa por nada, ele é totalmente independente e você tem oportunidade de vender não só aqui, como pensando fora da caixa, na vizinhança que nós estamos também, né? Existe, lembrando que existe um mercado ainda em português que é muito mal explorado, que está na África, que está até na Ásia, né? Tem outros produtos que estão aí no mercado, nesse mercado de novos nomes de domínio, que oferecem oportunidades interessantes, que as pessoas querem, são novas comunidades que estão existindo no mundo. Uma pergunta, pessoal? Ok? Então, agradeço ao Breno, ao Wander, ao Euclides. Nós é que agradecemos. Ok?